Voltamos com o meio-dia em Brasília, ao vivo aqui na TV BMC, um programa do portal O Antagonista. E já vamos começar quente. A Polícia Federal indiciou o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, no Rio Grande do Sul, pelos crimes de calúnia e difamação após ele ter criticado o delegado Fábio Schor durante discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Em agosto desse ano, a Polícia Federal instaurou investigação sobre a conduta do deputado após um discurso feito por ele no dia 14 de agosto, no qual chamou o delegado Fábio Schor de abusador de autoridade. Vamos agora falar com o nosso querido Wilson Lima, que vai falar também com o nosso deputado Marcel Van Hatten. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Wilson. Então, deixa eu aproveitar nessa conversa, deputado, mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui no Meio de Brasília. Se você, que nos acompanha aqui ao vivo, tanto em O Antagonista quanto no canal BMC News, se você ainda não entendeu por qual motivo houve esse indiciamento do deputado Marcel Van Hatten, ele foi, segundo a PF, o deputado federal cometeu o seguinte crime. Coloquem, por gentileza, aí o pronunciamento de Van Hatten na Câmara. Atentado da democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Felipe Martins foi preso com base num documento encontrado em Word, editável, no laptop de Mauro Cid, listando como membro da comitiva presidencial que ia para a Flórida no final de 2022, só que ele só estava no documento rascunho do 7 ao 11, as versões 12 a 15 já não tinham ele, e ele estava no Brasil, ele voou de Latam, o celular dele aqui, as torres da TIM deixavam isso claro, mas mesmo assim Fábio Alvarez Schor, no mínimo, foi incompetente e irresponsável ao pedir a prisão com base num documento apócrifo desse rascunho do cerimonial da presidência. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Senhor presidente, onde vamos chegar? Onde precisamos chegar, deputado Chico Alencar, para que a esquerda também se manifeste contra esse abuso de autoridade, como Glenn Greenwald fez nas suas matérias, com coragem, na Folha de São Paulo, que há tantos anos estava calada sobre tudo o que está acontecendo. Por favor, Brasil, se manifeste! É preciso, senhor presidente, é preciso que fique público todos os abusos que estão sendo cometidos por bandidos, ditador de toga, policiais federais que não honram a corporação, membros do Ministério Público que têm as suas funções sequestradas por Alexandre de Moraes. E nada tem dito. Eu peço aqui da esquerda à direita, porque logo o autoritarismo que mira num lado atinge o outro, e já está atingindo. Que, por favor, ajudem na defesa da verdadeira democracia, do Estado de Direito e da Justiça contra esses bandidos. E eu tenho imunidade parlamentar, deveria até começar dizendo isso, que estão agindo contra o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, eu vou fazer duas em uma. Primeiro, como o senhor viu, né, esse indiciamento da Polícia Federal? E segundo, o senhor se arrepende por essas falas? Vou começar pela segunda, arrependimento zero. Na verdade, eu entendo que tenha sido um grande tiro no pé da Polícia Federal tentar me perseguir, aliás, me perseguir de fato e me indiciar, porque esse discurso, que repercutiu bastante à época, agora está sendo repetido à exaustão, como aconteceu aqui no meio-dia, porque é preciso contextualizar. Afinal de contas, por que um deputado federal que tem imunidade por opiniões, palavras e votos está sendo indiciado pela Polícia Federal? Porque ele criticou, aliás, mais do que criticou, ele denunciou um policial federal que agiu à margem da lei,
que abusou da sua autoridade. E quem fez essa notícia de fato, essa notícia crime, foi a própria Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal tem um chefe de gabinete, e este chefe de gabinete fez a notícia de fato, circulou internamente na Polícia Federal até chegar no delegado Fábio Alvarez Chor, que decidiu por representar contra mim. Chegando no Supremo Tribunal Federal essa representação, que não passou previamente pelo Ministério Público, o ministro Flávio Dino, que foi chefe desses policiais federais, inclusive foi quem indicou o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Flávio Dino despacha para abrir inquérito. Então, assim, em qualquer democracia, ou melhor, em qualquer sistema político, isso é perseguição política. E fica muito claro agora o que está acontecendo no Brasil, porque, na verdade, o que eles temem é a verdade que eu denunciei. E querem me calar, querem me conter, mas não conseguirão, porque só está gerando mais mídia, e só está gerando mais discussão, e pior, está gerando ainda mais dúvida, se não crítica, sobre a atuação da Polícia Federal do Lula. Então, deputado, na semana, se não me engano, na semana passada ou retrasada, o senhor foi junto com uma comitiva de parlamentares, aí eu estou falando do Rogério Marinho, eu estou falando também do Sócio de Cavalcante, vice-presidente da Câmara. Os senhores foram à Procuradoria-Geral da República conversar com integrantes da PGR justamente sobre essa investigação, porque o temor dos senhores é que isso possa abrir um precedente contra a liberdade de expressão, contra a imunidade parlamentar e o que vocês podem falar ou não na tribuna da Câmara. Deputado, diante disso, quero lhe perguntar o seguinte, o senhor acredita que o Paulo Gonet pode dar um segmento para esse processo? Qual é a sua expectativa? Eu espero que não, porque, na verdade, como fiscal da lei, e no caso o Procurador-Geral da República, que atua diante do Supremo Tribunal Federal da própria Constituição, a Constituição é muito clara, não há limites para o que eu possa falar na tribuna da Câmara dos Deputados. A imunidade ela é absoluta. Se houver qualquer dúvida, qualquer sanção, alguma palavra, alguma opinião, quem decide sobre isso é tão somente o Conselho de Ética da própria Câmara dos Deputados. Não cabe nenhum outro tipo de ação civil ou criminal. Está muito claro, expresso na Constituição, no artigo 53. Então, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Nacional, Paulo Gonet, tem essa obrigação de simplesmente ignorar o indiciamento feito e mandar para o arquivo, mandar para a lixeira esse indiciamento promovido por perseguição política pela Polícia Federal. Agora, não se pode garantir nada disso pelo estado de coisas que vivemos no Brasil. Uma coisa é fato, o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a soltura de Felipe Martins quando recebeu as provas cabais de que ele não havia saído do país. E esse dado é relevante. Ele, por 2 vezes, oficiou o presidente do Supremo, aliás, o relator do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, do caso Felipe Martins, dizendo que não cabia mais a prisão de Felipe Martins porque não estava aprovada a sua saída do país naquele mês de dezembro de 2022. Em lugar de soltá-lo, e isso foi pouco menos de um mês depois de sua prisão, e em lugar de soltá-lo, o ministro Alexandre de Moraes pediu novos relatórios ou novas diligências que acabaram resultando em novos relatórios da Polícia Federal. E nesses novos relatórios, a Polícia Federal insistiu numa saída fictícia, aproveitando-se de documentos falsos, forjados, inclusive a imprensa internacional, o Wall Street Journal, publicou a falsidade das entradas ou dos registros de entrada de Felipe Martins no CBP de Orlando, inclusive com a utilização de documentos vencidos, passaportes que haviam sido cancelados, ou um passaporte que havia sido cancelado antes daquela suposta, hipotética e não ocorrida viagem. Então, agora o que nós temos a esperar é que o Procurador-Geral da República seja fiel à sua decisão, inclusive de soltar Felipe Martins, que foi uma decisão correta, e diga, a Polícia Federal não tem nenhum motivo, em primeiro lugar, para processar um deputado se ele é inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E nesse caso em particular, menos razão tem ainda porque o deputado estava certo em relação à sua manifestação.